foi. Galera, a gente moveu um pouquinho aqui o celular, que meu celular tá dando ruim, mas vamos continuar, tá bom? O show não vai parar. Mestrão, perdão aí pelo celular. Pega no espaço-tempo aí que o senhor tava. Pois não. Então, você me perguntou se a influência da capoeira do Rio de Janeiro exatamente permanece até hoje. Isso é uma pergunta inteligente. Eu estava vendo isso hoje. Mas primeiro vamos voltar à Cidade das Mulheres, o livro de Ruth Landes, uma americana judia que trabalhou junto com o folclorista Edson Carneiro, né? Tudo que está acontecendo hoje em dia, que vocês veem, proteção, valorização das mulheres, a classe menos favorecidas, respeito ao gênero. Esse livro, em 1930, já falava com toda clareza sobre esse assunto. Respeito às religiões de matrizes africanas. Recomendo. Esse livro vai ser difícil de achar, mas quem conseguir ler, vai. Então, nessa fase folclórica, 1930, nós já dentro dela, também, e tem uma curiosidade, ela narra um jogo de capoeira do, meu Deus do céu, Onça Preta e Samuel Querido de Deus. É narrado, rapaz, como se fosse uma luta. Excelente. E se vocês tiverem acesso a esse livro, vocês vão ver. E muitas músicas aí que as pessoas se intitulam delas, já era cantada lá em 1930. Mas isso é outra... É outro tema, né, mestre? Esse é outro tema. É outro tema. Então, lembra, né? Eu falei período da marginalização. Quando nós entramos no período folclórico, vamos aqui um pouquinho no Rio de Janeiro. Tem esse Zeca Floriano. Quem não sabe quem foi esse homem foi filho do Marechal Floriano, mestre de capoeira, dardo, tiro, greco-romana, boxe. Era um atleta completo. Ele abandonou a escola militar para se dedicar às lutas. Para que quem se interessar, compre esse livro muito antes do MMA, do professor Elton. É um dos livros mais completos sobre a capoeira de forma geral. E feito por um não capoeirista, né? Por um não capoeirista, mas que é um lutador talentoso. Exatamente. Preta de judô e jiu-jitsu. Que na verdade a capoeira abraçou ele, né? Após o livro, né? Abraçou. A capoeira, ele pertence à capoeira agora. Ele é nosso, que é um conhecedor profundo. É um pesquisador de mão cheia. Muito mais do que muitos capoeiristas. Mas você não tenha dúvida disso, não. Entendeu? E ele conseguiu adentrar na capoeira onde muitos tentaram e não conseguiram. Não tira o valor de nenhum pesquisador. Que toda pesquisa tem seu valor e todo conhecimento tem que ser compartilhado. As coisas acontecem não como nós queremos que sejam, são como elas são. E o Elton chegou na hora certa. Então, voltando ao Zeca Floriano, ele tem uma particularidade. Quem trouxe de São Paulo o senhorzinho para o Rio de Janeiro? Foi ele? Foi ele. Bacana demais, hein, Isso daí é uma descoberta do professor Elton. Seguindo assim, uma importância do Rio de Janeiro, tem-se também Rafael Lotos, que as más línguas dizem que o método de Aníbal Bulamarque foi copiado de Rafael Lotos, que também foi um exímio capoeirista. Temos Mário Aleixo, que era professor de jiu-jitsu, de outras lutas, apaixonadíssimo por capoeira. Olha quantas pessoas. Sinhozinho, Jaime Martins Ferreira, esse homem foi de importância, não vou entrar em detalhes, que senão isso aí é outra palestra. Eu estou dando para vocês pessoas de importância. E temos o nosso amado e querido Aníbal Lamarque, mestre Zuma, que é o pai da capoeira esportiva. Por quê? Porque ele fez a capoeira metodizada e regrada,
circo com área de jogo, minutos de combate, regras. Capoeira descritiva já veio há muito tempo. O que é capoeira descritiva? É quando você descreve o golpe. No romance Os Capoeiras, tem 3 golpes que são descritos. Se não fossem descritos, nós não sabíamos que golpes eram. Exatamente. No livro do ADC, vários golpes. Eu falei até para um amigo nosso, ele é até acadêmico: mestre, o senhor está inventando capoeira descritiva? Não, isso é português. Descreve como se faz o golpe. Porque senão, como é que você ia saber que aquele golpe existia e ele parece com o que e o que é? Isso eu estou falando do Rio de Janeiro. Como eu posso afirmar que existe uma influência disso tudo aí? Mestre Arthur Emídio conheceu o mestre Sonzinho. Caramba, super interessante. E fizeram uma exibição juntos na Escola de Educação Física do Exército. A exibição do mestre Sonzinho era só pancada, sem música, feia. O do mestre Arthur Emídio com berimbaus. E nesse ambiente de luta, todos esses lutadores aqui, eu estou te falando assim, inclusive o mestre Arthur, conheceu todos e viu. O grande pecado do mestre Arthur é que ele, no início, não se dedicou ao jiu-jitsu, luta de chão. Já o mestre Djalma Bandeira, que foi aluno dele, dizem que era faixa marrom de jiu-jitsu. Inclusive um êximo lutador de jiu-jitsu, né? Exatamente. Mas esse foi o único. Mas o mestre, não tiro os méritos do mestre Arthur Emídio, vi jogar, tive o prazer de jogar na academia dele, onde muitos mentem, né? Não passaram nem na porta, mas eu tive o prazer de jogar. E aí nós temos um elozinho perdido da Senzala, que também teve contato com o mestre Sonzinho. Grupo Senzala? Teve contato com o mestre Sonzinho. Mestre Arthur teve contato com o mestre Sonzinho. Aldo Santana, Valdemar Santana, entende? Todos esses capoeiras tiveram contato com o senhorzinho. Então a gente, por toda essa documentação que o senhor tá mostrando para o público, a gente consegue captar o elo de ligação da capoeira primitiva com a nossa. É porque o seguinte, 90% que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro vieram essa capoeira baiana. Entendi. Não dá para fugir. É a capoeira do berimbau, né? É a capoeira do berimbau. Mas aqui, rapaz, na academia de Jaime Ferreira, lá, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, se eu não falei a memória, em 1930, já tinham 3 berimbaus. Esse senhorzinho dava aula embaixo e ele dava aula em cima. Isso está no livro e as fotografias. 3 berimbau. Já era formado 3 berimbau? 3 berimbaus. Está lá, você pega esse livro, muito antes do MMA, está lá comprovadamente. Pessoal, é importantíssimo adquirir esse livro, tá? Importantíssimo. Quer dizer, esse livro, ele vai a fundo. Então, a conclusão que eu digo, a nossa influência é, sem dúvida nenhuma, da capoeira baiana. Berimbaus, principalmente Mestre Paraná. Mestre Paraná, ele foi fundador do Teatro Experimental dos Negros, onde havia um preconceito enorme. Mestre Paraná foi o primeiro mestre a tocar com a banda sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olha o que esse homem fazia. Segundo o mestre GG, foi o primeiro, qual é o nome dele? Compacto, lançado de capoeira. Foi o primeiro. É o pioneiro, né? É o pioneiro. É o pioneiro. Então são pequenos detalhes. Se alguém provar o contrário, que mostre. Entendeu? Aqui eu não sou dono da verdade. Agora, eu quando falo uma coisa, eu pesquiso, né? Eu pesquiso. E o mestre Jaime Ferreira foi lá na Bahia jogar. E deu aula na Bahia, na época do mestre Bimba. Esse aqui, Jaime Martins Ferreira. Interessante. Mestre, a gente agora vai avançar um pouquinho nesse espaço-tempo. Falamos sobre
a capoeira primitiva. Só uma coisa eu quero te pedir licença. É uma coisa deixar claro, né? Tem muitos grupos que dizem que tem 60, que tem não sei quantos anos. Então eu sugiro à garotada que não acredite em mim, pesquise, entendeu? Grupo dos anos 70, que continuam remanescentes, de verdade, entendeu? É o Capoarte. Como depois eu vou comprovar para vocês, porque quem não está aqui no Simpósio 69 vai ter as mais diversas desculpas que vocês imaginarem. Tem muito meu grupo é de 60, mas nos grandes movimentos não aparece. Eles não aparecem. Então, remanescentes capoeiras de 60, tá? Tem Capoarte, grupo do Mestre Pepe, Senzala, Bonfim e Rock, se tiver existente. Porque não adianta, mas você querer dizer que seu grupo é dali e você não aparece. E você ter o mesmo tempo de capoeira que o seu mestre tem. Você não pode, rapaz, ter isso. Entendi. Entendeu? Então nós temos que ter um cuidado quando pesquisar para não ser enganado. Não acredita em mim, não. Pede uma prova, uma foto. Entende? Como uma criança de 12 anos vai ser mestre de quê, rapaz? Nem de bateria infantil. Entendi. Pois não. Então a gente vai, vamos dar uma avançada no nosso bate-papo. A gente falou da década de 50, de 60, falamos da infância do senhor, da pré-adolescência, da adolescência, falamos da capoeira primitiva, até a ligação ali. A massificação. Agora vamos entrar na década de 70. Sim. Eu gostaria de saber do senhor como, pelo que o senhor me relata, a cada 10 anos muda a capoeira de alguma forma, a cada 15 anos muda algumas coisas dentro da capoeira. O senhor me corrija se eu estiver errado. Algumas coisas são introduzidas, outras coisas mudam um pouco o rumo. Pegando a década de 70, o que eu pude ler sobre capoeira, a década de 70 podemos se considerar que ela está em expansão. Ela está naquela mestres e formando seus grupos e etc e tal. Eu gostaria muito de saber do senhor, que eu sei que é seu irmão praticamente de capoeira, seu amigo pessoal, Roda do Mestre Zé Pedro. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a nossa galera aí sobre a Roda do Mestre Zé Pedro. Vai ser um imenso prazer. Mas Magia, você sabe que os conhecimentos se dividem em empírico, sim, filosófico, científico e teológico. Nesse aqui eu não vou falar. O empírico você faz instintivamente, não sabe explicar por quê. Seria a capoeira primitiva. Sim. Tá? Quando você entra na fase que chama folclórica e não teve nada de folclórica, a não ser a união que Getúlio Vargas fez de dos Brasis, né? Do Brasis, porque se prendiam somente falando da Bahia, né? Sim. Não, mas não, esse foi o Festival do Folclore. Foi isso que, né? E nós não podemos deixar de também falar, né? Depois eu vou falar sobre a saída do Código Penal, que é outro assunto. E aqui eu posso dizer que é uma fase filosófica. A filosofia questiona o porquê. E a capoeira questionada. O que ela é? É luta? É folclore? São revolucionários? A filosofia faz isso. E eu posso dizer que a fase desportiva e massificação são as fases científicas. Hoje, laboratório, média. Eu fiz o curso agora no Cindy Lutas, né? Professor Javier, um abraço. Vice-secretário do Rio de Janeiro de Esporte, Arais, um abraço para vocês. Eu tirei o curso profissional de Cindy Lutas, só professores, tudo uma parte muito ligada à educação física, só para a parte de lutas. Então você mede, você faz exercício, você prepara um atleta
né? Como A Volta do Mundo, Bamba. Sim. É puro conhecimento científico. Então, a partir daí, eu posso falar para você, você me perguntou que... Sobre a roda do mestre Preste Pedro. preste atenção. Isso é para mim chegar na roda do mestre Pedro. Sim. Então, falando filosoficamente, existe uma ontologia que se chama metafísica. Você pode perder a cor e a forma, mas não pode perder a essência. Sim. Quando a capoeira perder a essência, não é tudo, menos capoeira. Entendeu? Então, existiram duas rodas que marcaram. A primeira do mestre Arthur Emídio, que era todos os domingos. Sim. Era como se a roda do Zé Pedro foi tipo uma continuidade mais moderna da roda do... Então, poucos vão falar de você sobre isso, que poucos jogaram. Tem uns até antigos, mas não jogavam lá não. No mestre Arthur? No mestre Arthur, o mestre Gato, o mestre Celso, o mestre Mentirinha, eu, entendeu? E outros, Cláudio Danadinho, sabe, Peixinho. Essa galera tava lá. O mestre Arthur Emídio, lá, Valdir Salles, Paulo Russo, Silvio, entendeu? Então, e nesse tempo, o mestre Arthur Emídio tinha uma certa condição financeira, tinha depois um lanche bom, tinha um galeto, e uma coisa, era uma loja alugada por ele, e até hoje lá em Higienópolis, depois que ele saiu, nunca mais aquilo ali foi para frente. Interessantíssimo. Entendeu? Então, a roda do mestre Zé Pedro, as pessoas mais frustradas, o Paulão só fala da roda. Essa roda aí, rapaz, foi o elo perdido da capoeira. Que juntou capoeira não foi só do Brasil, foi do mundo. E eu tive o prazer, além de jogar, eu dava aula durante a semana. Mestre Arthur Emídio dava aula durante a semana. E o Carvalho, que foi adotado pela capoeira, mestre Karatê, saudoso mestre Carvalho, eu é que apresentei ele a capoeira, também alugava horário. Depois eu vou te mostrar, eu estou até com o cartão separado aqui. Se der tempo eu mostro para você. Então, essa roda era a roda de bamba. Era a roda de bamba, essa roda aí. E vinham capoeiras de todo. Eu tenho fotos dessa roda aí. Essa garotada, que às vezes quer se intitular que está dono, não era mestre ainda. Eles não eram mestres ainda. Estavam jogando bem, com boa evolução, mas não eram mestres. Entendeu? Era eu, Camisa, Mentirinha, Touro, Dentinho, Rui Henrique, eu não quero ser injusto com outro, Marquinhos Cigano, Valdir Salles frequentou, e tem muitos antigos que estavam afastados da capoeira que não frequentou. Ela durou de 73 a 79. Vinha o mestre Paulo Gomes de São Paulo, as garotas do mestre Paulo Gomes, o nível técnico elevadíssimo. Nessa época, de 79, a mestra Sueri era cordel verde e amarelo, aluna do mestre Corvinho. Ela era aluna dele nessa época. E tinha as meninas lá do Paulo Gomes, de um nível, o rapaz jogava que nem homem. Jogava que nem homem. Mas o Paulo Gomes tinha uma característica. Ele falou que só ia ter mestre quando ele morresse. Então ele não deixou um mestre de capoeira, nem uma mestra. Entendi. Agora as meninas já estavam anos-luz avançadas em jogo de capoeira. Jogava que nem homem. Entendi. E como era o sistema lá da roda do mestre Zé Pedro a nível de... Como eu vou dizer para o senhor, a nível de capoeira, tinha tudo quanto era capoeirista, não tinha um sistema sistematizado, não existia um treinamento específico, como é que funcionava isso, mestre? Para começar, roda não é treino. Sim, sim. É jogo oficial. Jogo oficial. E só jogava quem tem. Só quem... Até, rapaz, eu gosto muito, acho ele uma pessoa muito bacana, o mestre Mamute, mas ele nunca jogou no Zé Pedro. Entendi. E outros aí que dizem que jogou, entendeu? A mestra Cigana nunca jogou no mestre Zé Pedro. Ela falou, eu tenho o maior apreço pela mestra Cigana, tenho o maior respeito pelo trabalho dela. Mas ela falou que o mestre Mário levava ela para jogar no mestre Zé Pedro.
Em 68, o mestre Mário Buscapé, ele teve um problema com a justiça e se ausentou do Rio de Janeiro. Quer dizer, o mestre Mário, não por motivo técnico, mas nunca jogou na academia do mestre Zé Pedro. Então é impossível dele ter levado qualquer pessoa lá. Ele voltou depois de 45 anos, quando foi prescrito a situação dele, que eu não vou entrar em detalhes. Entendi. Eu não estou menosprezando ninguém, tenho um apreço e respeito pela mestre Cigana, mas ela nunca jogou lá. Aquela que aparece jogando é a Índia, minha aluna. Ela foi primeira aluna do mestre Corvo e depois foi minha aluna. Entendi. E a gente avançando um pouquinho, mestre, pegamos aí, só por curiosidade, a roda... Aliás, o mestre Herelha também nunca jogou lá. Entendi. Nunca. A roda do mestre Zé Pedro, o senhor falou que ela terminou em 7-9. Certo. Só para o pessoal saber, né? O senhor se recorda qual foi o motivo do término da roda lá? Sim, rapaz. Uma que é o seguinte, né? As despesas estavam muito altas e o Zé Pedro se preocupou com a carreira. Sim. Tá? Mas nós continuamos treinando na faculdade. Na faculdade, né? Nós éramos bolsistas, né? Aqui, 2 anos antes eu já treinava na faculdade. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 2 anos antes nós já treinávamos na faculdade. E 2 anos depois que eu me formei, continuei treinando na faculdade. Tem uma lenda aí, rapaz, que eles falam assim, o mestre Paulão passou a 275. Como é que eu posso passar a 275 se 79 eu estava dando aula? Exatamente. Como é que eu posso? Olha só, declaro para os devidos fins que Paulo Sérgio da Silva, capitão-tenente AFN, registro tal, do Ministério da Marinha, mestre de capoeira, ministrou aulas de capoeira e participou da equipe universitária da Faculdade Integrada Augusto Mota, mantida pela Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Mota, SUAM, no período de 1980 a dezembro de 1984, quando formou-se bacharel de Direito, sendo aluno bolsista, matrícula tal, e registrado na Federação Esportiva registrado na Federação de Esporte Universitário sob o número 733. Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1997, foi quando eu peguei a declaração. Então, quer dizer, atleta universitário. Eu fiquei 2 anos antes de eu entrar para a faculdade treinando e fiquei 2 anos depois. Então, quer dizer, eu gosto de fazer as coisas todo documentado, tudo certinho, entendeu? Para que não haja problema para a história, né? Mestre, a gente entrando na década de 80, mas a gente vai regressar um pouco na década de 70. Mas ainda tem coisa da década de 70. Sim. Como todos sabem, o senhor fundou um grupo que está no mundo todo, né? Sem dúvida. Que é o Grupo Muzenza. Sem dúvida. E o seu aluno, né? O mestre Burguês, eu considero um dos intelectuais mais geniosos dentro da capoeira, um cara que revolucionou a capoeira em alguns métodos e em expansão da capoeira. Queria que o senhor falasse um pouquinho do mestre Burguês. O mestre Burguês é um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. O homem é um fenômeno. Você não tem uma dúvida, né? Mas ninguém nasce do nada. Sim. Ninguém nasce do nada. Né? Faz assim, ó. Não foi não. Para me chegar ao meu nível de treinamento, meu irmão me treinou, mas eu tive que correr muito atrás. O mestre Burguês começou comigo do zero. Ele relata que viu o livro Capoeira Sem Mestre, mas ele veio para mim, ele aprendeu capoeira comigo. Ele pode ter tido conhecimento, tentado fazer alguma coisa, mas ele aprendeu comigo. Ele começou comigo em 1970. Ele tem a minha mesma idade. Não é como certas pessoas que têm a mesma idade do mestre e o mesmo tempo de capoeira. Isso é uma mentira, né? Sim. Ele não, ele começou comigo,
em 1970 e se formou em 1974. Curso Capoeira Barra Vento. E fui muitas das vezes lá em Curitiba a ajudá-lo, várias vezes. Fui várias vezes. O método básico da capoeira, ele mesmo fala, está lá, meu método. Claro que ele aprimorou milhões de vezes. E se não fosse o esforço dele, ele não estaria onde ele está. Ele pegou, trabalhou o que ele aprendeu comigo, o que eu aprendi com Mentirinha, Mentirinha aprendeu com o Paraná, e um foi aperfeiçoando um pouquinho, aperfeiçoando, e ele chegou onde está. É um batalhador, merece meu respeito, mas ele aprendeu os passos da capoeira até chegar a mestre comigo. Então, isso daí não se tem a dúvida, não. Nasceu aqui do pé. Quando a gente fala o pé da capoeira, não é menosprezando, não. Porque a capoeira, o que ele usa mais são os pés e a cabeça, né? Sim. Então a gente usa o termo nasceu do meu pé. E respeito muito o trabalho dele. Ele agora é independente. Ele, como todo mestre, quando passa mestre, ele vai ver a sua vida, né? E vida que segue. Vida que segue. E como é para o senhor ter uma escola de capoeira que o senhor idealizou, está no globo todo? Como é para o senhor, quando o senhor faz aquela reflexão, poxa, minha escola está no mundo todo, como é para o senhor? Olha, para mim é uma satisfação pessoal muito grande, mas isso não é só meu não, né? O mestre Mentirinha, um dos capoeiras mais completos que eu conheci na minha vida, entendeu? Ele, com aquele jeitão dele, ele me passou muita coisa, não só da capoeira como da vida. Depois que nós ficamos mais velhos, eu também passei muita coisa para ele. Sabe que o filho às vezes vira pai. Sim, com certeza. Isso também é o normal da vida, né? Mestre Paraná. Então, juntando toda essa ancestralidade, eu me sinto orgulhoso, entendeu? Que se existe as escolas tradicionais no Rio de Janeiro, uma delas de grande importância nasceu no meu pé. Sim. E da minha ancestralidade. Sim, sim. Isso é muito importante a gente frisar, porque é uma pergunta que eu sempre tive para fazer para o senhor, mas as oportunidades elas vão aparecendo, inclusive esse bate-papo. Pessoal, eu vou avançar um pouquinho com o mestre Paulão. Pode. Mas eu vou retornar num outro momento para a gente falar só de documento, porque eu estive aqui na casa do mestre, eu tomei um susto. O mestre tem um acervo aqui que dá praticamente mais umas 50 lives, 50 bate-papo desse. Então, imensuravelmente, eu vou mostrar um pouquinho do mestre hoje, em outro momento. A gente vai marcar para fazer esse apanhado dessa documentação do mestre, que na grande verdade o mestre, pelo que eu estou vendo, é uma enciclopédia humana, porque ele tem um ambiente vasto de documento, como tem a mesa aqui lotada de documento, e o nosso horário é curto. A gente tem que encerrar a live, mas ficamos afirmados, se o mestre permitir, eu vou vir aqui num dia de dia e nós vamos pegar essa documentação toda, se o mestre permitir, e vamos passar para vocês, porque esse legado do mestre, ele é da capoeira também. Sem dúvida. Ele é da capoeira também. Imagine, só para terminar, eu fui a mestre, não fui pela federação não, eu fui em 72. Eu fui em 72. Está aqui a declaração do meu irmão. Isso é só para a gente
tenho uma declaração dele de 2021, contando a minha história com ele. Eu sou o registro número 31 da Confederação Brasileira de Pugilismo. Quando eu fui a mestre, eu tinha 17 anos. O registro do mestre Silas, meu irmão de capoeira, é o registro número 33. O registro do mestre Corvo é o 32. E o meu é o 31, que eu perdi minha carteirinha, mas está esta declaração assinada pelo general Eurico Neves, que era o presidente da Confederação Brasileira de Pugilismo. Eu tirei a equipe em segundo lugar, primeiro campeonato de duplo estadual feito pela Confederação Brasileira de Pugilismo. Está aqui. Então a pessoa tem que fazer as coisas documentadas, né? E aqui, quando eu e mestre Silas ainda éramos professor, dávamos aula juntos. Dávamos aula na rua Leopoldina Rego, 628, Olaria, Rio de Janeiro, Guanabara. Caramba, é muito antigo. Então, isso são detalhes que eu faço questão de dizer. Eu não fui mestre da carteirinha da federação, não. Anteriormente, eu fui reconhecido pelo meu irmão. Agora, 17 anos, eu estava na Marinha. Já entrei como mestre de capoeira. Eu faço questão de falar isso com um homem que 17, eu com 16 já dava aula, professor. Agora, uma criança com 12 anos semestre, me poupe que eu não aceito isso. Magi, te agradeço o carinho. Pois não? Só para a gente ratificar, eu tenho duas perguntas para a gente finalizar. Esteja à vontade. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do mestre. Para mim é uma honra ser recebido com essa educação, essa elegância de um verdadeiro mestre de capoeira. A nossa matéria, ela vai embora, mas a internet, ela vai ficar, essa live vai ficar, já replicaram possivelmente, enfim. Eu gostaria de duas coisas que o senhor, se o senhor permitir. Pois não. Ter o retorno para a gente, mostrar essa documentação toda num momento breve aí, que a gente pode alinhar. Mas em parte eu vou mostrar que tem coisas que eu tenho que vão machucar. Entendi. E eu não quero machucar. Eu falo, sabe? Porque é o seguinte, o normal, a pessoa fala assim, ó, o meu grupo é de 64. Aí você não tem nada, uma foto, não tem nada. Então, não tem, você pergunta, mas vem cá, qual é o seu aluno de 64? Não tem. Então, o que eu brigo para a capoeira é para tirar esse misticismo dela, de as pessoas falarem, apesar de que eu tenho orgulho de ter feito, mostrado para essa garotada, essa juventude que está aí, pesquisar e perguntar. Porque o mestre, ele não é dono da verdade, não. Ninguém é dono da verdade. Nós temos que procurar dividir conhecimento, mas não conhecimentos que sejam falácias, que sejam real. Então a minha briga, Magi, que eu faço pela capoeira do Rio de Janeiro, depois nós vamos falar da Roda da Penha, sim, nós vamos falar sobre uma série de coisas. Por exemplo, o mestre, para falar da Roda da Penha, ele tem que ter, no mínimo, ter jogado na Roda da Penha. Não agora. Para falar. Se não jogou, não sabe. Então, isso é outro capítulo, sem maltratar, sem magoar ninguém, que a minha ideia não é essa, magoar ninguém. A minha ideia é simplesmente mostrar o caminho. Conhecimento é para ser repartido. A educação, ela abre portas.
a cultura abre caminhos. Então, outra pergunta. A segunda pergunta para a gente finalizar, mestre. A nossa matéria ela vai embora, a internet fica. Eu queria que o senhor deixasse um recado para a criança que está nascendo hoje, 2026, para daqui a 20 anos, ela sendo capoeirista, daqui a 30 anos, ela estando na capoeira, ela vai ver essa filmagem aqui e as pessoas que vão estar aqui quando a nossa matéria se esvairir daqui a 100, 200 anos, acredito que a internet veio para ficar. Então, deixa um recado aí para gerações futuras aí da capoeira. Antes, eu quero mandar um forte abraço para o mestre José Pedro da Silva, Major PM, que é um grande amigo e deixou um grande legado para a nossa capoeira. E fora dela também. E fora dela também, é um dos precursores do BOP. Que o mestre Mentirinha foi, mas os astros não morrem, continuam brilhando nos céus. Mestre Mentirinha, vocês que são novos não sabem o valor que esse homem teve para a capoeira, mesmo com aquele gêniozinho difícil dele. Vou mandar um recado para esses bebês que virão futuramente e um dia serão capoeiras. Era uma vez um menino chamado Paulo, nasceu de família pobre, aluno de escola pública, Eucídio de Gasperi, ali em Higienópolis e entre Bom Sucesso e Higienópolis. Conseguiu, graças à capoeira, no festival, uma bolsa de estudo no Colégio Santa Mônica. Era o diretor, professor Paulo César. Terminei meu ginásio científico no Santa Mônica. Graças ao caminho de bons amigos, chego à Faculdade Suan e consigo uma bolsa integral como atleta de capoeira. Minha primeira faculdade, Direito. Nesse interregno, Santa Mônica, eu faço concurso e passo para soldado fuzileiro naval. É a camada mais frágil, recruta. Aí eu olhei e falei, eu tenho que continuar estudando. Fiz bons amigos na Marinha e a capoeira me abriu portas na primeira exibição que eu fiz na divisão anfíbia do Corpo de Fuzileiros Navais, Batalhão Maitá. Mentirinha, Dentinho, Touro, Rui Henrique, falecido mestre Zé Maria, que foi um grande mestre de capoeira, e outros que eu não quero ser volume e esquecê-los. Mas foram muitos, uma coisa linda, mestre Mentirinha brilhando, batendo na mesa, batendo, mestre Touro, uma coisa de louco a exibição. Dali me abriu portas. Conheci, era a primeira classe, o suboficial Santos, meu grande amigo, campeão de boxe, que me levou para servir com ele lá no Batalhão Paysandu, que foi minha segunda casa. Lá, sendo como segurança ordenando as autoridades, eu falei, eu tenho que continuar estudando. Passei na minha primeira prova, não ia direto a cabo, ficava com primeira classe. Aí abriram para a primeira classe, fazer o curso sargento, passei no outro ano. E alguns poucos anos depois saí oficial. Então, mas tudo isso, mesmo dando aula em todas as unidades que eu passei, me dando boas amizades, então a capoeira me deu camaradas, amigos, chances na vida. Conheço a Europa graças à capoeira. Conheço o Brasil pela Marinha, conheço outros países pela Marinha, mas também conheço pela capoeira. Então, moral da história, se você... atleta de ponta é uma aventura, mas o nosso objetivo é fazer cidadãos. Eu tive o prazer de ser um cidadão e tive o prazer de ser um atleta e conquistar o que eu tenho hoje em dia. Grande parte dela, a capoeira me abriu portas, com amizades, muitas amizades que até hoje eu perpetuo. Ela me deu caminho para estudar,
me deu caminho para ter amigos, me deu disciplina para submeter minhas paixões e vencer minhas vontades. Então, muito obrigado, meu amigo. Mestre, eu que agradeço. Pessoal, segue o canal, compartilha, ativa aí as notificações, que a gente semanalmente vai estar entrevistando uma pessoa relevante para a capoeira, sendo mestre de capoeira, não sendo mestre, mas faz um trabalho relevante, a gente coloca aqui. Espero que vocês tenham gostado e lembrando que a gente vai retornar aqui para mostrar a documentação que o mestre pode mostrar, porque é um acervo aqui. Eu, na verdade, fiquei impressionado com a quantidade de documento que o mestre tem aqui. Eu vim para fazer uma coisa, mas não dá. Não existe a possibilidade. Então, nós vamos retornar aqui para pegar a segunda parte desse bate-papo, que a gente vai falar primariamente de documento. Aí é tema livre. Beleza, meu mestre? Muito obrigado aí, mestre. Forte abraço aí, pessoal. Sempre às ordens e de pé e a ordem. Obrigado. Mestrão, vou dar uma desligada, a gente vai bater uma foto.